todos, eu sou o Diego, esse é o canal de Psicanálise no YouTube. Esse é mais um episódio de Cinema e Psicanálise e vamos falar de Scott Pilgrim contra o Mundo. Filme peculiar, eu digo isso da melhor forma possível. Ele é maravilhoso, é um espetáculo visual e tem um conteúdo que, se você prestar atenção, ele tem muito a dizer. Mas se você quiser ver só com uma aventura divertida, ele vai ter muito a dizer. Então, antes de começar, já sabe, dá like, comenta, compartilha, clica no sininho para ser avisado. São essas coisas que o robô do YouTube pede para você fazer, para ele entender que o canal tem relevância e pede te avisar de novos vídeos. E você ajuda o canal a crescer fazendo isso, me ajuda muito. Se você gosta do meu conteúdo, pense em comprar meu livro, o primeiro link na descrição. E vamos lá. Scott Pilgrim contra o Mundo é a adaptação de uma série de quadrinhos relativamente curta canadense que nos mostra um herói, vamos chamar de herói, protagonista como som de herói. Há algo no cinema, na estrutura do roteiro, que chama A Jornada do Herói. É quando o personagem começa e você tem um protagonista e eventos vão acontecendo e você vai vendo a transformação desse personagem. É o que nós vemos em Scott Pilgrim. O, o filme ele foi feito com a benção do autor do quadrinho que participou. E ele foi dirigido por Edgar Wright, que é um diretor muito visual. Então ele é um mestre em contar as histórias através de imagens, e a imagem dele substitui a necessidade de textos e de diálogos, tá? E o que eu posso dizer sobre o Scott? O nosso herói, o personagem que a gente tem que se identificar, ele é um merda. Vamos dizer assim, ele é um personagem avoado, ele é meio infantil no sentido mais pejorativo do termo, e ele passa por cima das pessoas, ele machuca as pessoas, ele usa as pessoas sem se dar conta do que está fazendo, ele não tem contato. Que ele é um merda, mas não é necessariamente um filho da puta, sabe? Vamos usar essa terminologia. Ele é basicamente cercado por três tipos de pessoas. Pessoas que não gostam muito dele, pessoas que se dão bem com ele, estão lá, mas são claramente pessoas mais frágeis, mais fracas do que ele, e pessoas que não se importam, não estão nem aí. Ele vive com um amigo que o sustenta. Tudo que existe na casa é desse amigo. Ele é quase um parasita na vida desse amigo, e o amigo tá nem aí. Então não é um problema, percebe? Ele não tá usando o amigo porque o amigo tá totalmente consciente. Mas ele toca numa banda. A baterista da banda é uma ex-namorada dele. E que, apesar dela ser apresentada como uma amiga dele, como alguém que toca com ele, tem algo lá que fica explícito que ela não gosta dele. Ela meio que odeia ele. Ela tá sempre, quando tem a oportunidade, sempre xinga ele, sempre critica ele. Ele tá explícito, implícito no filme, desculpa, que ele magoou muito ela e não se toca que magoou muito ela. Às vezes namoradas não gostam muito dele, a irmã dele não gosta muito dele, não é que detesta, mas não gosta muito, sabe? Tem um relacionamento, mas tá ali, não chega muito perto. E se o Edgar Wright é um diretor visual e o filme visualmente é muito rico, o Scott Pilgrim é um personagem muito pobre. Ele só faz, ele só vive a vida e ele nem entende o que está fazendo. Ele toca numa banda, o líder dessa banda tem como grande sonho ser famoso, conquistar o mundo da música, seguir na carreira. Ele é um pouco inseguro e o Scott meio que se aproveita, então quando ele não tá muito afim, ele não toca, ele usa a banda pra conquistar meninas e por aí vai. Esse cara, um dia
esse cara tem um sonho e neste sonho ele vê uma garota de cabelo rosa. Aí ele tá saindo com a namorada dele, que é uma... O filme ele é muito interessante nisso. Ele tá saindo com uma garota chinesa, menor de idade, que estuda num colégio católico. Ou seja, ela usa um uniforme colegial próximo do uniforme colegial japonês. Então você percebe que ele tá com uma namorada, ele achou uma namorada fetiche para entretê-lo. E quando ele tá com essa namorada, sempre que o assunto está chato, ele desvia para que ela fale dele. Então o assunto principal que ele tem com essa namorada é ela elogiando ele. Enfim, ele tem um sonho com essa garota de cabelo rosa. E quando ele tá saindo com essa namorada, ele vê a garota do sonho rosa de cabelo rosa. E aí tem uma coisa muito legal que o filme ele puxa, que assim, a garota dos seus sonhos de uma forma bem literal e fantasiosa. E o que ele vai fazer com isso? E agora que ele conheceu a garota dos seus sonhos, a Ramona Flowers. Será que ele banca? O que ele faz? E ele começa a fazer uma coisa que não surpreende muito. Ele sai com as duas ao mesmo tempo. Não surpreende muito porque já entendeu quem é o Scott. Porém, a Ramona ela tem uma peculiaridade. Ela tem 7 ex-namorados. Os 7 ex-namorados são super vilões, vamos dizer assim. Nenhum deles quer dominar o mundo, mas ele tem poderes e eles são do mal. E aí também tem algo interessante, né? Se eu tô falando do Scott, tem que falar da Ramona. Todo mundo, em algum momento da vida, vai topar com pessoas que não são legais, vai topar com pessoas que não vão te tratar bem, que não vão te valorizar, que vão te fazer mal. Você pode até num relacionamento com uma pessoa dessa e conseguir sair. Agora, se você teve 7 relacionamentos na sua vida e os 7 foram pessoas más para você, tá na hora de você parar e tentar entender o que tá acontecendo, sabe? Peraí, né? Como assim? A Ramona não faz isso, a Ramona simplesmente foge. Ela é de Nova York e ela foi para Toronto porque ela queria mudar de vida, ela queria deixar o passado para trás. Para deixar o passado para trás não é necessariamente resolver o passado. E o Scott também faz isso. São dois personagens que eles levam a vida. E quando ele começa a sair com a Ramona, os dois se apaixonam. E ele recebe um e-mail do primeiro ex-namorado. E eles se enfrentam. E ele descobre que ele vai ter que derrotar os 7 super vilões para ficar com a Ramona. Então aqui. Só que o que poderia ser uma simples aventura e estaria ótimo, a gente já vê que o Scott ele vai fazendo. Por que ele tá fazendo? Ele tá fazendo porque ele tá fazendo. E a Ramona também, ela tá deixando, sabe? Não tá indo. Tá indo, ele tá fazendo, mas não sabe direito o que ele tá fazendo. Ele tem que derrotar, então tá bom, ele tem que derrotar. Ela tá lá, então quando que esses caras vão parar de perseguir, quando que o cara vai resolver. E por aí vai. Ah, eles estão apaixonados. Ele não consegue dizer isso pra ela, porque isso também envolve um comprometimento. E aqui a gente já tem a primeira coisa do Scott, né? Uma coisa que a gente pode já olhar aqui. Ele, podemos dizer que ele vive no mundo de atuação. Não há uma... Ele não simboliza, sabe? Ele não simboliza, ele não vislumbra o futuro, ele não entende, ele não representa, ele só faz, ele só age, ele só atua. Que é o grande paradigma entre o filme, que ele é visualmente rico, tem muito conteúdo, tem muita coisa acontecendo, tem muitos personagens acontecendo e dentro do Scott não está acontecendo nada. Dentro da Ramona está acontecendo um pouquinho mais, mas também não é tanto assim. Comparado com o Scott, ela tá mais madura, e você pode pensar em maturidade como alguém que olha para si e olha para o mundo e vai desenvolvendo uma vida, mas também são pessoas que não param e olham para si. O Scott, ele é incapaz de perceber as pessoas que ele magoou.
A Ramona é incapaz de perceber que os 7 ex-namorados que estão na vida dela estão por causa dela. Ela tem uma responsabilidade. São 7, gente, não é um, são 7. E tirá-los da vida dela também é uma responsabilidade dela. E ela terminou também com todos os 7. Todos os 7 ficaram magoados com ela. E em algum momento, o Scott também começa a ficar preocupado, né? Dele poder ser o 8º. Então ele começa a maltratá-la, porque é o que ele faz com todo mundo, né? Então, se o padrão dele de relacionamento é esse, ele vai se relacionar assim. E a gente pode pensar que o padrão de relacionamento da Ramona também é esse. E ela vai se relacionar assim. E tá a grande ideia do filme, né? Por que você vai? Se a gente pega uma estrutura mais convencional, a gente pode pegar assim, o que motiva o herói? O herói está sempre em busca de alguma coisa. Ele quer, se fosse pegar o caso do Scott, é o amor da Ramona. Então, ele estaria indo atrás da Ramona, estaria enfrentando os 7 ex-namorados dela porque ele a ama. Mas isso não é o suficiente. Porque não é só por ela. Porque na vida deve assim, não adianta você fazer a coisa só pelos outros, só por alguém. Você tem que fazer por você. E para você amar alguém, você tem que estar disposto a se amar. Aquilo tem que fazer um sentido, sabe? E essa é a ideia que o Scott Pilgrim coloca. Então não é assim, eu vou lutar pela pessoa que eu amo. Até é, mas a pessoa que eu amo sou eu. Então a minha vida, eu tenho que me implicar na minha vida. A minha vida tem que ter um sentido, tem que ter um motivo para fazer. Qual é esse motivo? Não importa, tá? A ideia da psicanálise não é achar o quê, não é achar o objeto. Porque qualquer coisa pode ser um objeto. Mas é a relação que você quer, é a relação que institui, é a relação que constrói. E se o Scott ele é imaturo, ele só pode amadurecer dentro de uma relação. Então, ele não é só superando obstáculos. A relação não é superar obstáculos, a vida não é superar obstáculos. A vida é sentir, a vida é entender, a vida é se responsabilizar pelo bem e pelo mal que você pode fazer às outras pessoas e pode fazer a você mesmo. E pensando o que você pode fazer a respeito. É isso que a gente pensa em desenvolvimento, isso que a gente pensa em desenvolvimento de psicanálise e amadurecimento. É disso que Scott Pilgrim fala. É um filme bastante psicanalítico, que a princípio não parece. Mas se você prestar atenção, tem muito a dizer. Vou ficando por aqui. Dúvidas, sugestões, críticas aqui embaixo. Muito obrigado. Até a próxima.